Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui novamente. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, senadores Alci, para a gente ver um pouco essas questões, mas também vou responder um pouco do que foi dito aqui, que, a meu ver, é uma certa impropriedade em algumas informações que foram ditas, e eu queria muito esclarecer aí, como consultora internacional, aí, dando apoio à reforma tributária ao pessoal do Ministério da Fazenda, Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. Eu acho que a primeira questão que deve ser colocada aqui no debate, que foi colocada tanto pelo doutor Eli quanto a doutora Fernanda, é de que o IVA não se aplica a operações com bens imóveis, a compra e venda de bens imóveis, a alocação, né? A doutora Fernanda deu o exemplo do IVA europeu. Eu queria dizer, senadores Alci, que isso não é verdade. O IVA europeu pode não aplicar o IVA nas operações com bens imóveis, mas outros países, né? E aqui eu trouxe uma lista de países que eu conheço e fiz o levantamento justamente para dar apoio aí ao Ministério da Fazenda na regulação, né? Na elaboração do modelo dessa tributação sobre bens imóveis, como o Canadá, a Nova Zelândia, o Japão, a Índia e a Austrália, né? São alguns dos países com IVA moderno, né, que são aqueles IVAs que foram introduzidos a partir da década de 90, que tributam, sim, venda de imóveis residenciais, venda de imóveis comerciais, locação comercial. Então, não é verdade que o IVA não se aplica a transações com bens imóveis, pelo contrário, os melhores modelos internacionais, a partir dos quais a gente está considerando nessa reforma tributária, tributam sim operações com bens imóveis. Então, eu acho que isso deve ser uma página virada, né? Essa questão de que o IVA não se aplica sobre bens imóveis, tendo em vista que inúmeros países, os países que aplicam, que têm os melhores modelos de IVA, aplicam sim o IVA sobre operações imobiliárias, né? Então, Melina, isso não é verdade o que foi Melina, dito. sem querer te Sim. interromper, já te interrompendo, só para a gente ficar sabendo aqui, sim, do Canadá é 5%. Mas tudo bem, O IVA vamos. do Isso, como o IVA do Canadá, ele se aplica a operações com bens imóveis, a venda de imóvel residencial, venda de imóvel comercial, alocação comercial. E é o caso também na Nova Zelândia, Japão, Índia e Austrália. Então, se aplica assim, né? O IVA europeu ele é muito antigo, senador. Ele realmente não é modelo para na nossa reforma. Nós não levamos em consideração em nenhum momento o IVA europeu, justamente porque ele é um IVA muito atrasado, né? Ele não tributa, por exemplo, operações financeiras, que é algo que a gente está tributando, e os novos IVAs também tendem a tributar, pelo menos parcialmente, os serviços remunerados por tarifa ou comissão. Então, é um exemplo de modelo que a gente não deve levar em consideração, nem muito menos citar no debate, porque é um modelo ultrapassado, criado na década de 60, senador. Então, aqui é uma primeira questão que eu queria esclarecer. Uma segunda questão que eu queria esclarecer, senador, é que a questão aqui que eu vou passar das projeções, né? Foi dito aqui, então, que a projeção do governo é que há, né, e o governo, a Secretaria Extraordinária, divulgou aí uma nota, né, falando que as projeções são que vai haver uma redução para imóveis populares, porque, como foi dito aqui, né, uma série de redutores de base de cálculo, que é o redutor de ajuste, o redutor social, que vai fazer com que a base de cálculo efetiva da tributação, né, do IBS e da CBS, sejam reduzidas para que efetivamente seja capturado o valor agregado, né? Então, com a aplicação desses redutores de ajuste, redutor social, o governo federal estimou que vai haver uma redução para imóveis populares e um aumento muito pequeno, como o senhor comentou, né, que ontem o senhor falou desse evento que mencionaram de 3 a 4%, em imóveis de alto padrão, e nós estimamos que esse efeito no preço final é marginal. Né? E assim, quando se fala em princípio da neutralidade, o princípio da neutralidade não significa manter a carga tributária exatamente para todos os setores. Porque o senhor imagina se a gente fosse manter a carga tributária exata para todos os setores que a gente tem hoje da economia, né? Nós precisaríamos de inúmeras alíquotas diferenciadas, sistemas
regimes específicos, o que não é o caso. Então, a neutralidade, o princípio da neutralidade não significa manutenção exata da carga tributária. No caso do setor, o governo estima que vai haver uma redução para imóveis populares, principalmente por conta do redutor social, que vai trazer mais progressividade para a nossa tributação, senador, o que significa que os imóveis que são comprados por famílias de baixa renda vão ser tributados menos do que os imóveis que vão ser vendidos para famílias de alta renda que podem pagar o tributo, né? E por isso, e mesmo que haja um aumento, o efeito no preço vai ser marginal. E aí, senador, eu queria deixar claro, né, que houve aí um diálogo muito próximo em termos de comparação dos cálculos, né? Nós temos o Rodrigo Orair, que fez os cálculos pela Secretaria Extraordinária. Ele, inclusive, enviou os cálculos para um representante do setor. Houve troca de planilhas, ao contrário do que foi dito, que nunca o governo mostrou nenhuma planilha. Houve troca de planilhas com o setor. Houve um diálogo muito próximo, né, do Rodrigo Orair, que faz essas estimativas e os cálculos pela Secretaria Extraordinária e com o pessoal do setor. O que se chegou à conclusão, senador, é que a amostra desses cálculos que são utilizados pelo setor é uma amostra muito restrita. É uma amostra que só tem um nicho específico de imóveis e muito mais imóveis de alto padrão. E como o senhor bem sabe, nós temos no nosso país, né, um setor, né, uma situação muito desigual de imóveis de alto padrão, de baixo padrão. E aí essa amostra que é utilizada para o cálculo do setor, ele só utiliza uma amostra mais restrita a esse nicho de imóveis de alto padrão e de incorporadoras que estão sujeitas a esse regime especial, que é o RET, que tem uma tributação menor. Então, se a gente pega uma amostra que está mais restrita e só abrange e reflete esses imóveis de alto padrão e que são sujeitos ao RET, sem levar em considerações outros imóveis de baixo padrão, outras incorporadoras que não estão sujeitas ao RET e que, portanto, são submetidas à alíquota cheia de 3,65, que foi o que o governo fez. O governo utilizou uma amostra mais ampla, considerando todo tipo de imóveis e não uma amostra restrita, como foi feito pelos cálculos do setor, que são cálculos bem feitos, são cálculos, digamos assim, bem elaborados, mas que não reflete a amostra nacional. E aí, por isso, não reflete a realidade do setor e por isso que há essa diferença de porcentagem do redutor de ajuste entre os cálculos do setor e o cálculo elaborado pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária. É devido à diferença de amostra, porque os cálculos do Ministério levam em consideração uma amostra maior, com diferenças do tipo da incorporadora e o regime a que elas estão sujeitas. Então, é isso que a gente tem que levar em consideração, ô senador, e eu tenho certeza que a Secretaria vai estar disposta para mostrar essas diferenças e esses cálculos para os senhores senadores, para os senhores verem exatamente onde está a diferença. Eu queria também esclarecer que aqui foi muito dito sobre a questão da pessoa física, né? Eu acho que está ali no PLP dito, né, que esse regime de tributação está lá no primeiro artigo que abre esse regime específico, está falando que ele só se aplica a contribuintes que são sujeitos ao IBS e CBS. Ou seja, esse regime especial, esse regime de tributação do IBS e CBS, só serve para pessoas que tenham atividade de incorporação, de parcelamento de solo, compra e venda e alocação de imóveis. Não se aplica para pessoas físicas que eventualmente vão vender um imóvel, né, ou dois, ou três, ou vão alugar um, dois, três imóveis, né? Esse tipo de operação não está abrangida num regime específico e, portanto, não são tributadas. Então, a doutora Fernanda ficou se perguntando ali sobre o redutor de ajuste, o crédito para pessoa física. Eu realmente não entendi muito bem. Não sei se ela entendeu o texto tal como o setor está entendendo e nós estamos entendendo, mas as operações realizadas por pessoas físicas que não tenham por atividade operações imobiliárias não estão sujeitas ao IBS e CBS, não são tributadas. Isso é uma fake news que se coloca aí no debate para justamente criar confusão. E por fim, só para acabar, eu queria só deixar claro, né,
meu slide final. Tem vários slides aqui explicando como que vai se dar a tributação. Vou deixar disponibilizado para os senhores senadores, se tiverem qualquer dúvida. Mas o setor imobiliário vai ganhar com a reforma tributária, né? Eu não tenho a menor dúvida, porque hoje, né, os representantes do setor aí podem falar melhor do que eu, que a construção no Brasil, ela é toda determinada pela questão tributária. A forma como se constrói hoje no Brasil é determinada por o tipo de tributo que vai incidir sobre os insumos, se é serviço, se é o ICMS, que é sobre mercadorias. Então, há todo um incentivo para você fazer todo o processo de construção dentro da própria obra, justamente para que seja tributado pelo ISS numa alíquota menor, já que o setor imobiliário não pode ter nenhum crédito, nem de nem de ISS, nem de ICMS, nem de PIS/COFINS. Então, o setor ele é sujeito a um grande resíduo tributário na cadeia, que vai ser simplesmente eliminado com a reforma tributária, porque a reforma tributária vai fazer com que incorporadoras, pessoas jurídicas que têm como atividade a locação, parcelamento de solo, tudo isso seja possível o creditamento de todos os insumos, materiais, serviços que são utilizados na obra, eliminando esse enorme resíduo tributário que o setor hoje tem e que determina o padrão de construção. Então, com a reforma tributária, o setor inteiro vai adotar métodos construtivos mais eficientes, que são utilizados em outros países. A tributação vai deixar de ser parâmetro para a escolha da forma de construção e, com isso, o setor vai ganhar em produtividade e em eficiência. E tudo isso deve ser levado em consideração também nesses cálculos, né? Quando você tem um padrão melhor de construção, você pode diminuir os seus custos, vai eliminar os seus resíduos tributários e, obviamente, vai ter também uma diminuição da carga tributária. Por fim, o meu último comentário, eu acho que é inapropriado também você comparar as alíquotas que estão submetidas hoje no regime, né, de tributação, se é PIS/COFINS, etc., com a alíquota do IBS da CBS, sem levar em consideração todo esse resíduo tributário, né? Nós temos um resíduo tributário que é as aquisições que são realizadas pelo setor, que simplesmente não são recuperadas. E isso é tributação final e isso incorre em custos maiores para o setor. Então, é inapropriado você fazer, hoje só tributa 3,65 ou tributa pelo RET, e daí vai passar para uma tributação maior com o IBS e CBS, mesmo com o redutor. Não é assim que as contas são feitas. Você tem que levar em consideração também, nessa carga tributária atual do setor, todos os resíduos tributários que são aplicados na cadeia e que o setor não pode recuperar por conta da cumulatividade. E com isso, senador, eu acabo a minha apresentação de novo, né? Eu tinha uma apresentação mais extensa, que infelizmente não deu tempo, mas eu deixo à disposição para os senhores da minha apresentação. Obrigada.